Olá, amigos, tudo bem? A ideia de hoje é falarmos um pouco sobre um dos momentos mais lindos da história, o Renascimento. O Renascimento foi um movimento muito amplo que alcançou vários setores: arte, cultura, ciência, e que se estendeu durante um bom tempo. Os reflexos do Renascimento foram sentidos por séculos e chegam a nós até hoje. Então vamos voltar no tempo? Século XIV. Europa em grandes dificuldades. Peste negra, que assolou aquele continente. Revoltas diversas, disputas por poder e um conjunto de situações que chamamos de crise do século XIV. Naquela Europa, havia muitas dificuldades. Estava acontecendo já há algum tempo um processo de transição em que a população deixava o campo, seguindo para as cidades. O comércio se tornava mais ativo. As populações urbanas com interesses mais variados. E foi justamente nessas cidades, com um desenvolvimento comercial significativo, onde circulavam povos diferentes, vindos de regiões diferentes. Nessas cidades, vamos dizer assim, cidades de encontros, é que surgiu um movimento que mais tarde foi chamado de Renascimento. Cidades italianas. Porque no século XIV a gente não pode falar Itália, porque a Itália só se formou no século XIX. Então, século XIV, cidades italianas vão ser berço de uma série de mudanças que vão dar um outro olhar para o mundo. Qual era a base das mudanças do Renascimento? Alguns homens moradores daquelas cidades começaram a se interessar por artes, ciência, investimento em literatura, descobertas, novas ideias de uma forma geral. Era um tempo em que culturalmente as pessoas estavam muito ligadas à religião. E o olhar que renasce nessa época é olhar para o ser humano como um ser que pensa e é capaz de tentar entender o mundo. Então, o Renascimento traz o foco para o homem. O homem enquanto um ser divino, porque eles não negam a religião, então é um ser divino, por ter sido, segundo os costumes da época, criado, o homem criado à imagem e semelhança de Deus, eram os costumes cristãos católicos da Europa, mas esse homem era capaz de pesquisar, de estudar, de descobrir, de desenvolver, de pensar, de produzir. Então, vira o foco para o homem. Uma série de descobertas vão ser desenvolvidas nessa época. E uma das que tem um grande impacto sobre a população urbana e depois, com o tempo, sobre todas as populações do mundo, foi a descoberta
da imprensa. Porque o homem sempre escreveu, mais ou menos quantidade. No entanto, a divulgação dos textos, das obras, nunca foi simples. De repente é criado um equipamento que pode imprimir livros e fazer mais cópias. Então, a produção literária daquela época teve uma grande amplitude. E a literatura ali se desenvolveu em vários campos. Posso pensar na política de Maquiavel e seu clássico Príncipe, que precisa ser estudado por todos nós, nos ajuda a entender processos políticos da história. Outros clássicos da literatura que marcam a história do homem, né? Dom Quixote, a Divina Comédia, Romeu e Julieta. Quanta riqueza literária neste período e difundida com um pouco mais de facilidade. No campo da ciência, houve um embate, muitas vezes, com a igreja, porque ideias estudadas e comprovadas pelos renascentistas iam de encontro a ideias defendidas pelo clero católico. Duas simples. O fato da Terra ser redonda, na verdade a Terra é uma esfera, né? E o fato da Terra girar em torno do Sol e não ao contrário. Isso mexeu com as pessoas da época, porque quando eu penso que a Terra gira em torno do Sol e não ao contrário, eu tiro do planeta Terra a condição de destaque e coloco nele uma condição inferior em relação ao Sol. Eu diminuo a importância. A questão da esfericidade da Terra, que foi comprovada com as grandes navegações que se desenvolveram a partir daquela época, gerava um mal-estar porque as pessoas não conseguiam entender, por exemplo, como que a gente fica em pé numa esfera. E esse entendimento maior só veio com a física, que se desenvolveu um tempo depois. Mas há de se considerar que as bases da física moderna foram construídas pelos renascentistas. Então é um período muito rico de conhecimento, de desenvolvimento, que fez com que mudasse a forma de ver e pensar de um grupo de pessoas daquela época. E essas pessoas, com uma forma de ver e pensar um mundo diferente, vão expandir conhecimento e vão ajudar a construir o mundo moderno. É claro que, naquele tempo, trazer uma ideia diferente gerava mal-estar. Então, muitos cientistas e artistas serão perseguidos. Porque não era comum para as pessoas daquela época pensarem por si só. O comum era reproduzir a prática e os valores morais estabelecidos pela igreja. Então, colocar o homem como um ser pensante, que constrói, que observa a natureza, que procura entender o mundo em que ele vive, com experiências, com cálculos,
não era algo aceito com facilidade nessa época. Né? A busca do entendimento e do reconhecimento do corpo humano, né, para muitos era uma falta de pudor. Então havia um enfrentamento. Mas essas ideias não foram abafadas e foram aperfeiçoadas, mesmo com alguns artistas e cientistas sendo perseguidos, e perpetuaram, que é a maior riqueza, chegando até nós. Então, o Renascimento abriu os olhos do mundo a partir da Europa, permitindo que o homem desenvolvesse conhecimentos científicos para interpretar a sua realidade natural, para explorar outras regiões do planeta e até mesmo para olhar para o céu e ver que o mundo era maior do que se pensava. Porque é dessa época, por exemplo, que se desenvolve a ótica e a criação das primeiras lentes. E as lentes nos permitem ver micróbios e estrelas. Olha a grandeza disso. Essas lentes em formato de lunetas permitiram uma maior qualidade nas viagens marítimas. Então eram conhecimentos que se entrelaçavam. E é por isso que é um movimento que começa nas cidades italianas, se expande pela Europa, mas seus desdobramentos, podemos dizer, que se ampliam pelo mundo. Haja vista que foi neste período que portugueses e espanhóis resolveram explorar os oceanos, mais tarde seguidos de ingleses, franceses e holandeses. E a tecnologia usada naquela época, grande parte construída com os conhecimentos associados de invenções, técnicas e teorias que se desenvolveram entre os renascentistas. É um período de muito ganho, em pensar que ele começou dentro de uma crise. Tem sentido? Óbvio que tem, porque é justamente nos momentos de crise e dificuldade que nos tornamos mais inventivos, mais criativos para tentar construir um novo horizonte. É uma riqueza. Mas o Renascimento tem ainda um lado mais maravilhoso, que é o desenvolvimento das artes. E esse desenvolvimento especial fica para uma segunda parte. Aguardo vocês. Um beijo.